Há muito tempo atrás, em uma pequena cidade, vivia um velho fabricante de brinquedos chamado Gepeto. Ele vendia brinquedos de madeira que ele mesmo fazia. Mas havia algo que ele lamentava profundamente: não ter um filho. Um dia, caminhando pela floresta, ele encontrou um pedaço de madeira perfeito para um novo brinquedo. Vou fazer um belo boneco com ele. Gepeto colocou o tronco nos ombros, levou até sua oficina e começou a esculpir. Mas, de repente, algo inesperado aconteceu. Ai! Ele ouviu uma voz vinda do tronco. Atordoado, Gepeto pensou que tinha se enganado. Continuou esculpindo, mas então ouviu novamente a mesma voz. Ai! Estou ficando muito velho. Estou ouvindo vozes. Mesmo assim, Gepeto continuou a trabalhar. Primeiro saiu a cabeça, depois os braços, em seguida as pernas, e finalmente o boneco estava pronto. Ele colocou o boneco numa cadeira e começou a varrer o chão. Naquele momento, ouviu novamente uma voz. Olá! De repente, o boneco saltou da cadeira e começou a dançar pela oficina. Ao ver aquilo, Gepeto quase desmaiou. Meu Deus! Esse boneco está vivo! De agora em diante, seu nome será Pinóquio, meu filho. Assim começaram dias de felicidade, pai e filho vivendo juntos. Mas logo chegou o momento de Pinóquio ir à escola, e Gepeto não tinha dinheiro. Com dor no coração, vendeu o próprio casaco e entregou o dinheiro a Pinóquio. Pinóquio saiu para a escola, feliz, caminhando pela rua, olhando vitrines, mercados e pessoas. De repente, uma multidão reunida chamou sua atenção. No centro, uma grande tenda de circo, listrada de vermelho e branco. Na entrada, um palhaço chamava os clientes. Ei, não pode entrar sem pagar! Eu tenho dinheiro. E assim, ele deu ao palhaço o dinheiro da escola. Dentro da tenda, ficou maravilhado com o espetáculo de marionetes. Ei! Eles também são feitos de madeira. Subindo no palco, Pinóquio começou a dançar entre os bonecos, e os espectadores o adoraram. O dono do circo sorriu maliciosamente. Um boneco sem cordas faria eu ganhar muito dinheiro. Assim que o show acabou, ele pegou Pinóquio e o prendeu em uma gaiola. Pinóquio chorou, arrependido de não ter obedecido Gepeto. Vendo sua tristeza, surgiu diante dele a Fada Azul. Você devia ter feito o que seu pai mandou. Mas agora vejo que reconhece seu erro. Prometa que vai aprender e nunca mais repetir o mesmo erro. Pinóquio enxugou as lágrimas, mas lamentou. Mas eu não tenho dinheiro. Como vou pra escola agora? A fada lançou um feitiço e o dinheiro apareceu em sua mão. E não perca esse dinheiro. Vá direto para a escola. Feliz, Pinóquio saiu novamente cantando alegre. Mas, escondidos atrás do mato, uma raposa astuta e um gato o observavam. Eles se aproximaram e começaram a enganá-lo. Onde você está indo com tanta alegria, afinal? Eu vou pagar minha matrícula e ir à escola. Esse dinheiro não será suficiente. Se você fizer o que eu disser, vai ter muito mais dinheiro. O que você quer que eu faça? Você nos dá o dinheiro e nós vamos plantar no campo da magia. E você terá uma árvore de dinheiro. Aí você pode ir e pegar o dinheiro sempre que precisar. Ingênuo, Pinóquio acreditou, entregou o dinheiro
e a raposa e o gato fugiram rindo. Sozinho e triste, a fada apareceu de novo. Por que você não está na escola? Fez a matrícula com o dinheiro que lhe dei? Pinóquio mentiu. Eu paguei, mas deixei os papéis na escola. No mesmo instante, seu nariz começou a crescer. Você está me dizendo a verdade? Quanto mais mentia, maior o nariz ficava, até que ele não conseguia mais se mover. Ei, o que é isso? O que está acontecendo? Arrependido, confessou tudo à fada. Vendo sua sinceridade, ela o perdoou. Com sua magia, recuperou o dinheiro roubado. Mais uma vez, Pinóquio seguiu viagem, mas o dono do circo o encontrou. Furioso, agarrou Pinóquio e o arremessou no mar. Por ser de madeira, não afundou. Flutuava e nadava contente, até que uma imensa baleia o engoliu. Dentro do estômago, escuridão total. Enquanto isso, Gepeto procurava seu filho. Foi até o mar e um pescador lhe emprestou um barco. Mas veio a tempestade e o barco afundou. Gepeto, sem saber nadar, começou a submergir. E a mesma baleia também o engoliu. Dentro do estômago, pai e filho se reencontraram. Pinóquio, meu filho. Finalmente eu encontrei você! Perdão, papai. Nunca mais vou desobedecer. Eu prometo. Comovida, a fada apareceu mais uma vez e, com uma bolha mágica, resgatou os dois para a beira do mar. Desde então, Pinóquio passou a estudar com dedicação, obedecer seu pai e ajudar na oficina. Vendo sua bondade, a fada decidiu recompensá-lo. Numa noite, enquanto Pinóquio dormia, ela lançou um feitiço sobre ele. Na manhã seguinte, ele acordou diferente. Olhou para suas mãos, para suas pernas e percebeu, já não era de madeira. Papai, olha pra mim! Gepeto abraçou com lágrimas nos olhos. Finalmente eu tenho um filho de verdade! E assim, Pinóquio nunca mais mentiu, sempre obedeceu seu pai e viveu como um menino de verdade. E seu nariz permaneceu exatamente onde ele estava. Obedecer a quem cuida de você é um feitiço de proteção que nunca falha. E este é o fim da nossa história. Espero que tenham gostado. Dê um like se gostou, isso nos incentiva a continuar novos conteúdos para vocês. Até a próxima semana!